Olá, seja bem-vindo à última parte, 16ª parte do nosso curso sobre a obra De Quive de Thomas Hobbes. Na aula de hoje, eu quero comentar primeiramente uma passagem que mostra também uma similaridade de Hobbes com a moralidade do direito de Lon Fuller, algo que eu já mencionei em aulas passadas, comentando passagens diferentes de Hobbes. Então, nós podemos compreender a partir de Hobbes que o direito precisa ser de uma certa maneira para cumprir a função que o direito positivo tem a partir das leis de natureza. No caso, veja essa passagem. É necessário para a essência de uma lei que duas coisas sejam conhecidas pelos cidadãos. Primeiro, qual é o homem ou conselho que tem o poder soberano, isto é, o direito de fazer leis? Segundo, o que a lei mesmo diz? Então, a lei precisa se fazer conhecer, a lei precisa ser publicada. Essa é uma demanda que, para muitos, é uma demanda moral, faria parte do ideal do Estado de Direito ou da rule of law, né? Um ideal moral, e Hobbes está dizendo no caso, que essa demanda faz parte da essência da própria lei, para que a lei realize aquilo que é o seu fim, aquilo que é a sua função, como eu mencionei, de acordo com a lei de natureza. Então, uma lei que não é promulgada, uma lei que não é publicada, ela não cumpre aquilo que ela existe para realizar. Veja que nesse sentido, justamente, ele diz que o conhecimento das leis depende do legislador, que tem o dever de promulgá-las, pois de outra maneira elas não são leis, pois uma lei é um comando de um legislador, por isso teoria imperativa do direito. E um comando é uma declaração da vontade. Não há lei, portanto, se a vontade do legislador não for declarada. E isso é feito pela promulgação. Então, nós já vimos, inclusive, em outras aulas, que as pessoas não podem sofrer sanções se essas sanções não estiverem previstas em lei. E essas leis precisam, então, estamos vendo agora, ser promulgadas, publicadas, de tal maneira que aquele que está submetido a ela, o cidadão ordinário, seja capaz de conhecê-las. Na sequência, eu quero mostrar a vocês também uma passagem em que Hobbes fala sobre o poder judiciário. Vejamos. Quando há uma questão sobre o significado das leis, nós devemos levar essa questão àqueles a quem o soberano encarregou com o julgamento dos casos, ou às cortes. Pois dar julgamento é simplesmente a aplicação das leis aos casos individuais por interpretação. Então, nesta passagem, assim como ocorre em outros momentos da obra De Quive, Hobbes deixa claro que quem deve interpretar a lei, a interpretação vinculante da lei, é devida, é cabível ao magistrado, aquele que recebeu o poder para tanto do soberano. Então, o soberano confere poder a um intérprete das leis especificamente. Então, isso significa que nós não podemos ter aqui em Hobbes aquilo que o Ronald Dworkin chamava de direito protestante. Não dá para qualquer cidadão acreditar que exista uma resposta certa relativa a qual conteúdo de uma determinada lei, o que a lei requer desse cidadão em um caso particular, e acreditar então que esse cidadão seja capaz de desvendar qual é essa resposta e ser vinculado por essa resposta certa diretamente. Em Hobbes, a interpretação também é uma matéria de autoridade, uma autoridade conferida pelo soberano. Isso significa que, mesmo que houvesse uma resposta certa
Quanto ao que uma lei requer de nós em um caso particular, a decisão do magistrado nos vincularia, criaria para nós uma obrigação, mesmo que fosse a interpretação errada. Então, não cabe a nós acreditarmos que exista uma interpretação correta das leis e que é essa interpretação que cria deveres para nós em casos singulares. Em havendo qualquer dúvida, prevalece o juízo daquele que foi encarregado de julgar os casos particulares. Por fim, para encerrarmos as nossas aulas, tanto sobre o capítulo 14 quanto de um modo geral sobre a obra De Quive, eu gostaria de apresentar algumas passagens que expressam a teoria da autoridade de Hobbes como uma teoria da autoridade política por consentimento. Me parece que essa teoria tem algumas peculiaridades que a tornam talvez superior a outras teorias contratualistas. Vejam, primeiramente ele diz que ninguém tem poder, o poder soberano, se esse poder não tiver sido conferido a ele pelo nosso consentimento. Então até aqui tudo bem, é uma teoria contratualista como outra qualquer. É uma condição do poder soberano que ele seja conferido por consentimento, e o Hobbes acredita então que esse consentimento existiu, que esse consentimento foi de fato dado a um poder soberano nas sociedades reais, nas sociedades civis existentes. A obrigação de obedecer a leis civis individuais deriva da força do acordo pelo qual cidadãos individuais são obrigados uns aos outros a oferecerem uma obediência absoluta e universal à sociedade, de tal maneira que esse acordo contém em si todas as leis em conjunto. Então nós já vimos isso. Nós já vimos que em Hobbes não existe a possibilidade de nós invalidarmos leis positivas particulares apelando às supostas prescrições da reta razão, porque o que dá conteúdo às prescrições da reta razão são justamente as leis positivas, e o pacto que nós fazemos para a criação do soberano é uma carta branca dada ao soberano justamente para que ele preencha o conteúdo da lei de natureza e nos leve à paz como ele julgar que ele deve fazer. Nós não podemos querer tomar nas nossas mãos esse juízo do que leva de fato à paz, o que é melhor para a coexistência em sociedade, porque isso reinstituiria o estado de natureza e, consequentemente, o estado de guerra de todos contra todos. Por isso, a criação do soberano é uma carta branca para o soberano, com o limite que eu mencionei já, do fato de, se o soberano usar essa carta branca para ameaçar a minha própria existência, aí sim eu conservo o meu direito de resistir a esse ato particular do soberano, mesmo que seja um ato devidamente ancorado em uma lei positiva e não um ato arbitrário do soberano. Agora nós vemos, inclusive, na próxima passagem, como é então que esse pé de Hobbes, digamos assim, no positivismo jurídico, como que o positivismo de Hobbes, que seria a sua teoria imperativa do direito, está ancorada, na verdade, na lei de natureza. Ou seja, se eu tenho que obedecer à lei positiva, essa obrigação não pode derivar da própria lei positiva, tem que ser uma obrigação derivada da lei de natureza. Então, essa obrigação sim tem que ter um conteúdo, talvez o único conteúdo de fato que a lei de natureza seja capaz de prescrever, a única obrigação determinada. Busque a paz, de que maneira? Abdicando de parte dos seus direitos naturais e aceitando a soberania de alguém. Então, Hobbes diz: a obrigação de obediência civil, por força da qual todas as leis civis são válidas, é anterior a toda lei civil. Se um príncipe soberano fizer uma lei civil da forma não se rebele, ele não consegue nada com isso.
pois a menos que os cidadãos estejam previamente obrigados à obediência, isto é, a não se rebelarem, toda lei é inválida. Então isso é interessante, né? Em última análise, nenhuma constituição, nenhuma lei maior de qualquer ordenamento jurídico tem essa capacidade de validar o ordenamento. A lei positiva nunca pode validar a si mesma. A lei positiva, para ser uma lei válida, para ser uma lei que vincula, para ser uma lei que de fato cria obrigações, precisa se ancorar em algo que está fora dela. Para Hobbes, precisa se ancorar nessas prescrições da reta razão de que busquemos a paz por meio da construção do Leviatã, por meio desse artifício que é a autoridade política. E é aqui, nessa última passagem que eu quero comentar da obra, que me parece haver uma certa peculiaridade na teoria do consentimento, na teoria contratualista de Hobbes, que me parece dar um valor especial a essa teoria, me parece mostrar que essa teoria ainda merece algum crédito, ou pelo menos um crédito se você concede, claro, as premissas hobbesianas. Veja, segue-se disso que rebeldes, traidores e outros condenados por traição são punidos não pelo direito civil, mas pelo direito natural, não como cidadãos maus, mas como inimigos da sociedade, e não pelo direito de governo ou de domínio, mas pelo direito de guerra. O que ele quer dizer com isso, então? Ora, nada impede, então, que você não faça o pacto. Nada impede que você não aceite a obrigação de obediência. Então, nesse caso, você é um rebelde. Nesse caso, você não será punido pelo direito positivo. O que faz com que alguém tenha que punir aquele que quer continuar no estado de natureza, aquele que não faz o pacto, aquele que o Robert Nozick, por exemplo, chamava de independente, não é a legitimidade, a validade da autoridade política constituída. Então, veja só, o Hobbes não está apelando à validade da autoridade política que o independente não aceita para dizer que existe um direito de punição a esse independente. Não, o Hobbes está dizendo, se esse independente é punido de alguma forma, se ele é sancionado de alguma forma, ele é sancionado justamente como alguém que escolheu ficar no estado de natureza. Então, nós podemos, com relação a essa pessoa, nos comportarmos como nos comportávamos no estado de natureza. Agora, qual era a lógica do estado de natureza? Era exatamente a lógica do ataque preventivo. Era a lógica de que a melhor defesa é o ataque. Então, se essa pessoa de fato constitui uma ameaça à sociedade civil, ela será tratada como você trata um inimigo no estado de natureza. Não era isso que ela queria? Ela não queria viver no estado de natureza? Então aguente o estado de natureza. Em suma, é isso que o Hobbes está dizendo. Então, o que me parece do pensamento de Hobbes, né, fazendo um balanço geral, é que ele chega a uma conclusão que, além de ser internamente consistente, também é uma conclusão que não sofre dos defeitos de outras teorias contratualistas. Então, o Hobbes é esse filósofo que tem essa capacidade analítica brilhante, essa capacidade de fazer com que tudo decorra logicamente de uma maneira que a gente pode até apreciar esteticamente, né? Tem uma beleza, como eu já falei, em um argumento tão bem ordenado, e ao mesmo tempo Hobbes não pode ser acusado, como nós acusamos outros contratualistas, de acabarem forçando a barra e dizendo que a pessoa que não fez o pacto, que não quer fazer o pacto, de alguma maneira fez sim esse pacto, né? Parece que outros contratualistas, mesmo que um indivíduo, um cidadão, chegue e diga:
Eu não quero ser parte da sociedade civil, eu estou aqui abdicando da minha cidadania, eu não quero mais ser cidadão, eu não sou parte do pacto. Esses contratualistas insistirão em dizer que essa pessoa faz sim o pacto, existe algum ato voluntário que pode ser considerado como um ato de um contratante. O Hobbes não está forçando a barra dessa maneira. O Hobbes está dizendo, você não quer ser parte do pacto? Legal, você não é um pactuante. Sofra as consequências, aguente as consequências. Então ninguém vai usar também a lei, a autoridade, no caso o soberano, não vai usar a lei contra você. Você não está sob a proteção dele, você não está sob a proteção das leis. Mas talvez você então vá desejar estar, né? Talvez isso fique pior para você. Mas como você escolheu o estado de natureza, tome estado de natureza. É isso que você vai receber. Direito de guerra, em outras palavras, para Hobbes. Então você pode não concordar com Hobbes, mas acho que não dá para deixar de reconhecer porque Hobbes é Hobbes, porque que é possivelmente o maior filósofo político de todos os tempos. Por isso ele merecia uma série tão longa aqui no nosso canal. Eu espero que você tenha gostado e, acima de tudo, eu espero que você esteja sentindo vontade de ler Hobbes, né? Não interessa a minha interpretação de Hobbes, o que eu falei de Hobbes, o que interessa é que você agora tenha sido provocado a ler o Hobbes diretamente. Se você vai abrir um livro de Hobbes por causa desse curso, então o propósito do curso está cumprido. Até a próxima, então. Obrigada por terem acompanhado essa série.